há cobaias que crescem mais depressa do que certos pesquisadores. O que você acha, Roberto? É verdade isso? Crescem? Ela se desenvolve mais rápido que o pesquisador. E tem pesquisador que, às vezes, ele fica atolado. Então, estagna. Ele para no tempo. Agora, se uma cobaia, por exemplo, ela quer prosseguir, ela vai ver o problema da pesquisa, que nunca ele fez, a pessoa vai se sentir bem. Uma outra coisa. Fazer pesquisa é um processo de motivação. Se a pessoa foi cobaia até o momento e ela virou ser pesquisadora, ela vai entrar com a corda toda, com sangue novo e muita motivação. Estudo também é diferente. Estou falando assim, do ponto de vista de laboratório mesmo, de pesquisa, de campo. Né? Aldo, só para inserir também o contexto INVEX e RESEX, reciclante servindo de cobaia para o inversor e vice-versa. Isso aí é bom colocar assim. Viu, Rosa? Invex e RESEX. Inversor e reciclante. Recicla. É a mesma de sempre. O inversor vê o reciclante, o que ele já fez de bom para seguir. E o reciclante vê o inversor, o que é que ele fez de correto para ele fazer na próxima vida. Não, é recíproca. Não é dupla, é Recíproca. Ela é dupla. Reciprocidade é dupla. Mas o nome é recíproca. Há uma mutualidade de reações. Tá certo? Mas olha, nós estamos já há 45 minutos estudando esse verbete. Geralmente em 3 horas eu faço um. Tá certo? Agora, qualquer dia eu trago esse verbete aí. Agora tem um verbete que eu estou fazendo que eu quero trazer aqui num domingo, mas isso ainda vai demorar um pouco. É divulgação científica. Eu vou ver se eu tiro uma cópia, porque eu quero que você analisa para mim. É um negócio sério. Divulgação científica. Que é o resumo da minha vida de 33 anos. Os últimos 33 anos. Que eu sou, além de cobaia, eu sou, querer ou não, a pessoa que apresentou essa ciência. Ao mesmo tempo, sou eu que sou o divulgador, o primeiro professor, aquele que começou tudo. Então, estou fazendo a análise disso do ponto de vista da conscienciologia. O que aconteceu esses anos todos para chegar até hoje? Quais a diferença disso? Primeiro é que eu sou quem fez a proposição. Eu sou o propositor da história. Agora, tudo que tem. Então é muito interessante, isso eu nunca vi. Eu estive procurando os livros de ciência, até ter, mas ainda não achei. Por exemplo, eu estabeleci 3 fatores ou 3 períodos. Na realidade não são 3 períodos. Tem um primeiro tempo, tem o entremento e tem o segundo tempo. Entremento, você sabe o que é entremento? Aquilo que está ocorrendo no meio da história, simultaneamente lá dentro. O primeiro tempo foi o tempo que eu trabalhei na sementeira. Então, viajei por tudo quanto era lá, dei curso, fiz conferência, tudo dispensado. E lancei os livros. Ao mesmo tempo, no incremento, eu estava lançando vários tipos de livros. Ao todo, até agora, da conscienciologia, são mais ou menos 20 volumes. Agora, depois vem o segundo tempo. É a hora que eu me fixei aqui, ó, em Foz, que eu então, em vez da sementeira, eu estou fazendo a colheita. A turma veio aqui, eu estou recebendo. Agora, acho que com isso, nós vamos mostrar o que é a conscienciologia, mostrar o que é a divulgação científica, e de uma maneira clara, olho no olho, fratura exposta. Agora, eu quero te dar para você ver todos os detalhes que eu tenho, que às vezes escapou alguma coisa. Eu estou passando 20 anos, com pente fino. Sabe? É uma coisa importante. Dentro disso aí, a gente pode considerar você, quer dizer, o propositor, mas também o precursor.
Pode? Não, mas isso é bobagem. O propositor deve ser o precursor. Sim. Ele não vai propor uma coisa que já é óbvia. Então, mas É um rebarbativo. Agora, quer dizer, essa primeira geração que você formou, que somos nós, vamos começar a produzir e tal, a gente estaria o quê? Como uma condição de pioneiros, mas você é o que veio antes. Por isso que eu estou falando. Sim, são pioneiros do ponto de vista de intermissivista. Agora, eu lá, nesse vertente, estou me chamando, presta atenção, de aquele que fez a propositura, a proposição, eu sou o propositor, e também aquele que sou o primeiro, vamos dizer, retrocognitor. Agente. É o agente retrocognitor. É o que eu tenho sido. O trabalho meu maior foi ser essa agência de retrocognição. É isso que deu força para todo o processo nosso da conscienciologia. Agora eu quero deixar isso escrito por mim mesmo, bem claro, mostrar a coisa cara a cara, sem nenhum cabotinismo, mas mostrando a realidade, baseado em fatos. Você não acha que eu devo fazer uma coisa dessa? Agora veja, eu posso colocar, se quiser, até lá o Rolling Stone que está falando aquele negócio que nós estamos fazendo em Foz. Migratório. Talvez é o caso de colocar na bibliografia do verbete. Migratório, né? Processo migratório sociológico da história. Que é um fato. Mas Cícero. Ideias ainda sobre a cobaia. Teria a glasnost, não sei se foi falado ainda, o abertismo, as oportunidades de recim que tem a cobaia. Anota aí, ó, Dona Rosa. O próprio Labicon, acho que faz parte da auto-cobaia, né? O Labicon. Todo mundo já falou do Labicon. Parece que isso aí deixou marca, hein? Labicon. A cobaia lúcida, tem a não lúcida e a lúcida, eu acho. A cobaia lúcida, autoconsciente. E as biografias. No caso, a pessoa vendo uma biografia, está vendo uma cobaia também. Uma biografia. Isso aí eu tenho nas minhas anotações. Mas é bom você pôr. Toda biografia é uma cobaia exposta. É a exposição de uma cobaia. Agora, a maior exposição é a autobiografia. Tem lógica? Vocês querem fazer já? São? Alguém fez alguma revisão mais aí do material? Não. Tudo bem, né? Agora, hoje nós temos 12 verbetes. Omni exposição. Eu não estou falando. Verbetes novos. Década, tesaurização. Verbetes antigos. Diferença semântica, operação, peça única, prerrogativa, primoponente, referência, relatividade, soma, taxologia da segurança, usabilidade. Nós queremos avisar os teletertulianos e a todos que a tertúlia vai ser repassada às 16 horas online. Ela está sendo gravada e na próxima terça-feira a votação online também estará disponível para todos. Obrigada, até amanhã. Júlio César? Olá a todos, a gente gostaria só de reforçar o convite para o curso da Apex, Identificação das Diretrizes da Proex. O curso vai ser realizado agora nesse feriado do dia 21, no sábado e no domingo. Então, para o pessoal que está de fora de Foz do Iguaçu, é uma excelente oportunidade de vir até a cidade, aí para o curso da Apex. Lembrando também que vai haver lá o dia da cobaia, né? No domingo nós vamos ter pelo menos uns 15 participantes do curso, que poderão estar colocando as suas experiências com a Proex também para auxiliar o pessoal. Então, maiores informações no site da Apex, www.apexinternacional.org. Tá ok? Obrigado.
tudo. E ela fica examinando a gente. Agora eu estou educando a gatinha. Então ela chega, eu estou trabalhando, ela começa, me chama na porta. Eu vou lá e abro. Aí ela entra. Eu pego, converso com ela rapidinho, ela quer ficar em cima da mesa. Aí ela fica em cima da mesa, eu pego o computador. Lá pelas tantas ela olha tudo, se tem novidade, olha os papéis que estão, cheira tudo. E aí ela vai para uma poltrona que tem lá do lado e dorme. E fica de olho. Se eu apago a luz, faço qualquer coisa, ela fica de olho para ver onde eu vou. Para ver se me acompanha. Então você já sabe tudo como é que é. É um convívio muito sério. É uma personalidade da família. Gato, cachorro é a personalidade da família. Uau. Eu queria perguntar se pode colocar autoridade moral. Porque Como é que é? Autoridade moral, porque a pessoa, para se expor, para ser cobaia, ela tem que ter autoridade moral no seu exemplo, naquilo que ela está apresentando como Não há solução. dúvida. No exemplo tem que ter. Autoridade moral. É. É o professor cobaia, né? Aquele professor ele se expõe para ajudar o outro. Agora, o problema todo é o seguinte. Eu pergunto para vocês. Agora uma pergunta cretina dentro do assunto. Quem é que ensina mais? A cobaia ou o pesquisador? A cobaia, porque tem a vivência. Eu acho que é junto, é a mesma é a interação. Eu acho que é o pesquisador. O que você acha, Antônio? Ô, Roberto. Pesquisador. Põe aí também isso. É porque ele organiza o conhecimento. Gente, quem é que tem o mando? O jogo do mando? Quem é que tem a rédea? Ele organiza. Quem é que está na ponta? Nós temos que lembrar disso. Como é que fica? A gente estava pensando aqui um antagonismo para a cobaia. Sim. O que seria o antagonismo da cobaia? Uma verdade absoluta, uma falta de experiência? É a pessoa que renega o laço. Por exemplo, mini dissidente. É uma pessoa que renegou o laço ideológico. O que você acha, Antônio? Está certo? Quer dizer, julgaram o laço nele, ele renegou. Tirou o corpo fora, repudiou. Recusou. O que você acha? Tem lógica? Agora veja, o mini dissidente é isso. Ele não aceitou. Voltando aí à questão da cobaia e do pesquisador, quem é que ensina mais? Sendo o pesquisador, pelo autodiscernimento, certo? Quem é que falou? Pelo autodiscernimento, certo? Porque a cobaia pode ter a experiência, mas pode não ter a lucidez, não é? E a crítica. Agora, o pesquisador, a partir de certo ponto, torna-se sempre cobaia, por ser coerente com Sim, o objeto de pesquisa. mas isso nós já falamos. Todo mundo é cobaia de todo mundo. E todo mundo é pesquisador do cosmos. Há essa interfusão. Certo? Já colocou, né? Que todo mundo é cobaia de todo mundo. E todo mundo é pesquisador dentro do cosmos. Essa é a nossa realidade. O cosmos é um mega laboratório. Tudo é laboratório. Tudo é pesquisa. A tudologia é um conjunto de pesquisa. Legal. Vamos estudar. Paulo, nessa condição de todo mundo ser cobaia de todo mundo, existiria um neologismo, por exemplo, maxi cobaia, mini cobaia? Eu já falei sobre isso. Já escrevi. Existe isso. Tá. Vocês todos são Max cobaia para mim. Mas olha, no positivo. Não é Max cobaia porque a pessoa é elefante. Não é isso. Tá o tamanho dela. Não é isso. Tá certo? Nessa questão tem qualificador e quantificador, né? Não há dúvida. Matematizar a cobaiagem é muito difícil. E não tem o caso da cobaia ideal? Uma coisa assim? A gente pode pensar nisso? Sim, a cobaia ideal. Sim. Para mim são vocês. Esse caso que a gente está falando.
Eu aprendo com vocês todo dia. Agora, a cobaia ideal para mim é o transmentor. A base de tudo. Tem lógica para você? Seria o nível na escala evolutiva mais próximo, assim, alvejado? O que tem? Uma hipótese? Você na escala evolutiva, você acha que você está onde? O que você é? Pré-serenão. Não, você é uma pré-serenona. Não é pré-serenona. Primeiro, a pré-serenona. Depende, eu vulgar. estou pré-serenona. O que mais? Tá bom, pessoal. Mas, sou tenepsista, mas a minha colocação a princípio, a cobaia ideal é aquele patamar que você estaria buscando, não é isso? E aquela que tem um certo convívio com você. Porque se ela estiver a muita distância, não adianta. Não é cobaia, né? Não pode O ser espelho, cobaia. aquilo que ela fala, a reação especular não funciona. Não é isso, Rosa? Reação especular. O problema é espelhar. É difícil. Agora veja, toda a nossa vida, com tudo que nós fazemos, depende disso. O estudo da cobaia, eu já falei isso há muito tempo aqui nas terturas, precisa de ser mais aprofundado. Agora eu arranjei esse dia da cobaia, porque a gente já pode fazer uma certa análise, que não é muito comum. E para vocês isso vai ajudar. Eu sou a cobaia pobre. Até um certo ponto eu sou a cobaia brava. Tá certo? Mas sou a cobaia. Eu sou bravo por quê? Eu sou a cobaia quando não fico calado. Eu falo. Agora, até um certo ponto, qual é a melhor cobaia? É a muda ou a que se expõe? Pois é. Eu tenho feito força. Está entendendo? Agora, tem gente que é um pouco muda. O Amin, por exemplo. Né? Teve que dar um jeito com o Amin. Tinha outras pessoas que eram muito mudas, mas hoje já estão abrindo o jogo. Uma delas é a Kátia. Vocês já viram a Kátia, como é que fala, tudo certinho? Mas olha, antigamente era uma vez no ano. Hoje já não é mais, hoje já participa. Então agora eu quero ver o próximo, agora é o Amin. O Amin deu curso lá em Curitiba e ele estava se expondo lá, uma cobaia bem... Sei, mas veja, é só Curitiboca que é bom? Não, ele deu curso lá. Pobre com a ciência daqui, não serve? Que negócio é esse? Ele falou muito lá, expôs tudo. O povo gosta sempre que ele fala. É verdade. Abriu o jogo lá. Gabarito é gabarito, né? A dupla Amin e Antônio fizeram sucesso lá. Esses dois aí? É. Amin e Antônio, Benjamin. É. Eu procurei acompanhar o Amin, foi difícil. Ah, foi? Tá vendo? São as cobaias que comem demais aí, né, Amin? É. Mas então, pode ir em frente. Eu estava pensando aqui no contraponto do dia do pesquisador e o dia da cobaia. No dia do pesquisador, ele tem que ter um maior controle sobre o experimento, a situação. E aí, pensando no dia da cobaia, ele vê a ideia da perplexidade do pesquisador. É o dia que ela dá a volta por cima e ela cria um fato novo, algo inesperado para o pesquisador. Eu não sei se isso poderia ser aproveitado. Então, o que eu acho é o seguinte, o pesquisador, mesmo se ele ficar perplexo, estarrecido com o problema, ele, se for inteligente, ele vai querer tirar partido da opinião da cobaia. Porque é um processo de dentro para fora. É uma coisa que ele ainda não viu. Ele nunca perguntou o que ela acha. Então aí é muito importante o dia da cobaia. Eu tentei imaginar uma volta por cima da cobaia. Não, tudo é a volta por cima. O dia que a cobaia chegou para você, que é pesquisador, para falar aqui. Da agora em diante eu sou seu colega, sou pesquisador. Deixei de ser cobaia. Aí você pode colocar tudo que você achar, que a pessoa já vai ter argumento para se defender.
Eu confio em vocês como cobaia e como pesquisadores. Tá certo? Agora, então isso tudo é a própria lei que está aí. A natureza, ela é feroz em certas coisas. Olha o tsunami. Olha o vulcão. A natureza não brinca em serviço. Eu acho que uma vez me perguntaram, o que você acha da natureza? Eu faço, está errado. Sei por quê? Devia de ser o natureza. Devia de ser macho. Ela não é. Eu não acho que a natureza seja fêmea. Usa mais bíceps do que a maternidade. E outra coisa, agora a favor, tem mais mental soma do que psicossoma. Então, eu acho que tem que ser o natureza. Uma vez me perguntaram o que eu achava, não, eu acho que é errado. Não pode ser fêmea. É uma saída. Macho, a natureza tem, eu te pergunto, Dulce, a natureza tem mais estrogênio ou mais testosterona? Não, porque tanta gente que para, é isso que dá a luz. Aqui, ó. Se a mulher não tivesse testosterona, nós estávamos perdidos. Ninguém ia nascer mais. Isso aí também uma vez eu tive que discutir isso com os médicos. Mas Valdo, o que precisa é estrogênio, não é testosterona, não é. Por exemplo, a pessoa tem só estrogênio, não tem testosterona para poder equilibrar certos processos na cabeça dela. Dá uma psicose pós-parto, a mulher mata o filho. Não é terrível? É uma tragédia, mas é um fato, isso ocorre. Se vocês acham que não tem isso, é só falar comigo que a gente vai lá no cosmograma que está assim de caso, tá? Tudo meu aqui, ó, que eu falo é baseado em cosmograma. Tudo tem sua razão. Fora os meus casos pessoais que eu segui, que vi, problema da epilepsia, etc. Mas tudo tem. Mas, Pilar, você está calada, como é que é? Você também é cobaia. Isso interessa a você. Interação. Interaciologia. Agora, qual seria a interação? É a paracobaia. O que mais? Ô, Carla, você não vai falar nada? E o para-direito não entra na cobaia? O direito da cobaia não tem? Como é que é isso? Bioética. Agora, o nosso amigo aqui, o Marcos, hoje é o mínimo, que acabou de chegar. Nós estamos falando aqui, eu estou fazendo um verbete, chama Dia da Cobaia. Você tem algum depoimento a fazer nesse sentido? De modo que, vamos ver o que se passa. É a base. Agora aí entra macaco rezos, porquinho da Índia, rato de laboratório. Vocês são rato de livraria? São rato de biblioteca? Ou são rato de laboratório? O que vocês são? Ratazanas? Tá certo? Foi feito um trinome. O que mais vocês têm para depor sobre o assunto? Já esgotou aí o repertório? Acabou? Secou a fonte? Agora, eu vou pegar todos esses dados que a Rosa está relacionando
e pego 64 sessões do verbete. E olho onde é que cada um se tem correspondência. Vocês estão entendendo? Hoje em dia, para fazer o verbete, é a coisa mais fácil. Qualquer um segue lá. Agora, fazer um verbete superficial é fácil. Profundo é muito difícil. É muito mais do que antes. Profundo. Está chamando também, está utilizando o termo lá do proexista cobaia, que é justamente aquele que é observado pelas consex na execução da ProEx, até para servir de alguma É um referência. exemplo, modelo. É. Agora, tem outra coisa. Seria então o proexista Qual é a cobaia. maior cobaia que nós temos? Serenão? Serenão. Põe aí. Agora, essa é uma cobaia muito viva, porque aparece só quando ele quer. É, cobaia consentida. É. Bom, cobaiagem consentida. Por volta. Até um certo ponto. Agora, ó, põe a palavra também cobaiagem. Processo da imunidade da vacina. Imunidade. A imunidade. Imunologia. Põe. Imunologia. Colocou? Vamos ver quem mais. Ô, Sandra, eu não vi você falando nada. Refratariedade? O que você quer dizer no caso? Então, mas foi o que eu falei, é o proexista cobaia. Todo mundo é cobaia de todo mundo. Qual é o problema? Isso aí não tem novidade. Especial nada. Paulo, você ouviu falando que está cheio de consex aqui espiando a gente? Mas onde é que não tem? Não, mas é um tipo de As nossas cobaia aqui são um diferente. pouquinho mais, assim, seletivas, selecionadas. De alto nível de vocês, né? Cobaia O alto evolutiva. nível de vocês atrai essas consciências mais avançadas. Mas onde é que não tem consciência? Hein? Na baratosfera. Tá certo? Não pode falar da... Agora me contou a mim, eu não vinha falando nada disso. A mim, você não é o homem da prova? Da prova, é. Não é que não vai dar palpite nenhum? É só para você essa prova? Que negócio é esse? Ó, cobaia mútua. Cobaias mútuas. Um cobaia do outro. Não, é recíproco. Chama. É, recíproco. Isso eu já falei. Professor, tem a questão da cobaia com macrosoma. Será que pode incluir? Tem? A cobaia com macrosoma. Será que dá para incluir? Não, toda pessoa é cobaia de outro. Cadê a listagem do povo? Não tem aqui. Lembre-se, todo mundo é cobaia do próximo. Tá certo? Dentro da escala evolutiva. Agora, todo mundo que está na frente é cobaia do anterior. Dentro da escala evolutiva. Então, a cobaiagem recíproca. O que é que eu vejo? Tem uma consciência que eu já falei que é o meu maior amigo. Qual é? Evoluciólogo. Ele é para mim um espelho, um modelo, está bem próximo. Eu posso examinar uma opção de coisa dele. Agora, eu já tentei fazer aqui uns dados entre o alvo e o transmentor. Mas está difícil. Ainda não acertei no alvo, não. Estou por fora. É muito pouca oportunidade de ver. Mas para ver, né? Quais são as características? Deve ter sua razão de ser. Professor, e como as consciências aí mais à frente da escala evolutiva, evoluciólogos, você me consegue se sentem de a gente pesquisar elas, apalpar elas, querer entendê-las? Como funciona isso? É igualzinho o cachorro examinando você. É o Rousseau. Como é que você sente? É o Como é que Rousseau. você sente perante o seu gato? É o meu caso. Lá com a Crista. Como é que eu me sinto com ela? Ela fica olhando para mim. Ela tem telepatia. Ela telepatiza. Então. Enquanto eu sei o que ela quer. Porque a vida é tão diminuta,
entendeu? Tão pequena em tudo. E com o tempo você sabe todas as reações, os apetites, o interesse, o objetivo. São algumas dezenas, poucas, de manifestações. Só uma coisa. Vamos só pensar isso. Olha só. Vamos fazer tábua rasa na cabeça e pensar limpinho, daqui para frente. Pensa só nisso. Uma pessoa faz uma metralhadora. Quem faz uma arma, que não seja metralhadora, que seja um revólver. Revólver você não faz para matar passarinho. É para matar gente. É para ferir alguém. Então a primeira coisa que tem que fazer uma experiência, né? Vai matar quem em primeiro lugar? Eles então arranjam a opção de boneco para a pessoa dar tiro, igual no faroeste, igual nesses locais de tiro do exército. Mas a intenção não é essa. Eles querem fazer experiência. Onde é que vai ter uma batalha? Onde vai ter? Vamos mandar as armas para lá. Vamos ver quantos que a gente consegue matar com ela. Vocês estão entendendo? A intenção é essa. Ninguém vai fazer uma arma dessa para fazer decoração da casa. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, entre outras coisas, foi para testar o que iria acontecer. Não, e a pior foi a segunda de Hiroshima, porque não precisava daquilo. Não há hipótese para a necessidade daquilo. E eles mataram mais um monte de gente. Isso tudo é na cabeça dos comandantes americanos que mandaram soltar a bomba. Mas foi experiência, porque eles podiam soltar a bomba num lugar onde não tivesse população. Não, mas eles queriam soltar para matar muita gente. Cara, na guerra, até o inimigo morto, não quer saber se é um ou se é 1 bilhão. Mata tudo, é isso que eles pensam. Vocês já pensaram que muitos de nós já participamos disso? Agora, eu só acho que já faz alguns milênios. Todos vocês já estão todos depurados. Estão todos homeostáticos. Já não quer saber de homograma, sabe? De hemograma, quer dizer, de sangue. Vocês querem, gostam agora, é do equilíbrio. Agora, só uma última sugestão, aí, se o autor achar necessário, é botar o Nobel aqui nessa relação. Fala mais alto que esse microfone aí não vai, né? Tira esse microfone, gente, dali, não presta. Não, melhor é tirar o microfone, muita gente não escuta aqui nada. É, uma sugestão, se o autor quiser, lógico, é botar o Nobel, porque ele inventou a dinamite, talvez seja bom pôr na relação. Não, mas isso eu já falei em outros verbetes. O Nobel, ele entrou em pirueta dentro dele, por isso que ele quis salvar a pele. Tem disso tudo. Valdo, tem um documentário do Michael Moore que ele mostra os soldados indo para a guerra, todos animados, para poder fazer as experiências com os aviões e com os tanques. Na verdade, eles têm um certo prazer e um divertimento realmente em usar tudo é um jogo. Material de guerra. Tudo é como se fosse um jogo de videogame. É um jogo. Sr. Valdo, patologia, penúltima linha. Os limites cosmoéticos da criatividade. Quais os parâmetros desses limites? A hora que você vai criar alguma coisa que amanhã pode ferir os outros, pensa 2 vezes. Qualquer coisa que vai acabar com a vida de alguém, pense 2 vezes. Isso é que é o sério. Por exemplo, vamos colocar uma hipótese. Se no passado eu escrevi alguma coisa que seja ambígua, ou seja, pode ser tanto para um lado positivo quanto negativo. Eu sofro as consequências desse... Já deve ir sofrendo de algum tempo. Você não sofre, não. Você já vem sofrendo. Se você cometeu isso, estás no buraco, em alto nível. Até limpar. Isso é quem tem prisão grupo cargo. Ninguém escapa dessa. Por isso que a gente tem que falar isso tudo com esse realismo que eu falo, não tem outro jeito. Tudo é perigoso. E a gente tem que avisar. Mesmo avisando, a gente ainda cai no buraco. Ontem, por exemplo, eu caí no buraco. Pedi o Roberto para julgar o remédio do meu nariz.
O remédio é muito bom. Acabou com a minha voz. Agora está aqui, ó. Está falando aqui. Está falando, por isso que eu perdi a voz. Aqui. Vou ler para vocês com calminha. Desordens respiratórias, torácicas e mediastinas. Então tá. Como ressecamento nasal, irritação nasal, ressecamento na garganta, irritação na garganta, irritação no nariz e na garganta. Eu não fui ler o negócio direito a primeira vez que colocava, saí nessa, banquei a cobaia. Mas hoje eu estou com o remédio aqui. Mas só vou colocar a hora que acabar a tertúlia para fazer uma experiência. Se eu perder a voz até amanhã, aí eu não uso mais o remédio. Agora, o remédio é muito bom. Ele coloca o seu nariz parecendo uma caverna com estalagmite e estalactite. Você fica com um nariz de plástico. E realmente melhora os processos todos, sabe, superiores. As vias aéreas superiores melhoram sim. Mas agora, piora aqui embaixo, né? Melhora aqui em cima, piora aqui embaixo. Mas você está entendendo? Tudo a gente tem que estudar. Remédio, por exemplo, é um negócio, a faca de dois gumes, né? O que pode ajudar, o que pode piorar. Como é que fica? Waldo, então por isso a questão agora da clareza da informação, né? Deixar mais explícita possível, mais clara mais possível, transparente. para que não corra Glasnost. É isso mesmo. Por isso, você já viu que eu sou do detalhismo. Eu gosto de voltar, falo sobre um ponto, sobre um acento, sobre uma vírgula, falo sobre uma letra. Eu mesmo estava falando ali sobre uma letra, faltando um H. Entende? Kátia primeiro. Kátia, você. Dentro do que ele estava colocando, mas e, por exemplo, a pessoa criou o avião, aí depois o avião é usado para a guerra. Aí como é que fica? Criou o quê? Avião. Sim. Aí depois o avião é usado... Não, isso foi o caso de Santos Dumont, mas ele não fez com aquela intenção. Tá. Agora veja, eu faço um tratado. Ele está pesando aí 2,5 kg. A pessoa chega e quebra a cabeça com o tratado, eu não tenho culpa disso. Ele não foi feito para isso. O livro, 2,5 kg, não foi feito para rachar a cabeça de ninguém. Mas uma pessoa pode fazer isso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ou vocês acham que eu tenho? Agora, é claro? no 700, fala que se matou uma pessoa, aí leva mais de 700 anos para fazer... O meu cálculo que eu tinha feito, eu estudei vários anos isso aí. Eram 750 anos. Mas e se a pessoa faz a arma? Ela não usou, mas ela que projetou a arma. Escuta, Kátia. 750 é o comum. É aquilo que pode ser arrumado. Mas vamos supor que a hora que a pessoa matou, aconteceu alguma coisa, feriu o outro. Já complicou. Mas eu queria saber assim, a pessoa não matou, mas ela inventou a arma de matar. E aí? Pois não, mas ela está recebendo os dividendos daquilo que ela fez. Todos nós recebemos dividendos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós agimos. Pensem bem. Fez mal, recebe o mal. Fez bem, recebe o bem. Mas eu quero saber, nessa condição daqui, o que é pior? Se é quem matou, quem inventou alguma coisa. Vamos ver o caso, né? Cada um, isso aí às vezes está cada um pior do que o outro. Só de você entrar nos assuntos já é um negócio negativo. Entrar que eu estou falando, vivenciando. Pesquisar uma coisa. Para vivenciar e participar é outra. Vamos confundir isso. Teática, que eu falo, é preciso ter muito cuidado com isso. Não vamos interpretar mal. Teática é você estudar a parte prática e a parte teórica. Por quê? A experimentação é que manda. Isso que eu estou falando aqui é da experimentação. Eu não estou com a arma na mão dando tiro. Entende? Agora, tudo reflete. Mas quem inventou a arma é para matar, né? Então... Pois é. Sempre é negativo. E outra coisa, não tem jeito de acabar com isso. Já viu que não tem jeito. O maior lobby americano é de defesa das armas. O Brasil
Já mexeu com tudo isso, tem mais aqui arma, tudo quanto é lado. É mais fácil comprar uma arma em Foz do Iguaçu do que comprar ambrosia, que é uma sobremesa gostosa. Tem mais arma do que ambrosia aqui em Foz. Mas fala. Voltando à questão da onomasticologia. Se a gente fosse simular, por exemplo, você numa condição de evoluciólogo, tivesse um desses criadores aqui, como que seria, o que você orientaria para poder fazer a reparação da criação, por exemplo, de um fuzil? Primeiro eu pediria a ele para passar uma temporada na Cruz Vermelha, que é o eufemismo da guerra, para ele ver todo mundo que está sofrendo com o resultado da arma que ele criou. Então ele vai socorrer as vítimas diretamente. Essa é a primeira coisa. Lá ele vai ter inspiração, o que ele deve fazer. Se ele tiver contato com isso, o negócio muda de figura. Se ele tiver contato com as vítimas. Ah, sim. Agora, ó, por aí que você vê como é que a pessoa pode estar na guerra e ser uma verdadeira santa. É o caso da Florence Nightingale. Eu ia perguntar justamente isso. A Florence Nightingale. A Florence entrou para ajudar o povo. Então, agora, veja, tem coisa dela do passado. Ela já entrou para sanar os erros cometidos do pretérito. As vítimas, né? As ex-vítimas. Agora, isso é fora de série. Mas, Val, agora, Cruz Vermelha é um cala-boca feito pelos senhores da guerra para tapear. Primeiro manda matar todo mundo, depois manda as pessoas para socorrer quem sobrou e tirar os cadáveres. Cruz Vermelha é isso. Uma vergonha. Outra coisa, eu vi falando nisso faz 60 anos. Você encontra o monumento ao soldado desconhecido em muito lugar. Eu jamais vi um monumento à vítima desconhecida. Nunca fizeram isso. Isso é a natureza humana. Nós já somos muito bicho. Animais. Nós vamos deixar de ser animais. Tá certo? Então, olha só, nesse caso aqui, o contato com as vítimas, há uma conscientização, já começa a trabalhar. E você veria assim um protótipo de ProEx, o que seria, qual seria a orientação melhor? Quer dizer, trabalharia na área da saúde, na recuperação dessas vítimas, teria que produzir alguma área coisa? Da saúde o tempo todo, para depois a pessoa merecer na área da educação, da pedagogia. Ela ensinar o povo a não errar. Nós aqui, por exemplo, nós estamos nessa segunda fase. Então há uma sequência. É lógico. Nós saímos da área da saúde e passamos para a área da pedagogia. Eu sempre trabalhei na área da saúde, mas sempre fiz assistência, que é um processo da pedagogia. Tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, é pedagogia. E outra coisa, eu não sou mole, você já deve ter visto. Ontem vocês não me aguentaram aqui, eu sem voz nenhuma. Eu não deixo a peteca cair. Se eu bobagem, deixar qualquer um aí, amoleceu, pronto. Fica uma semana de cama, isso não vai. É a turma da peteca no chão. Não presta. Gente, tem energia para quê? Eu já estou até pensando, quando o povo começa a falar, eu já estou pensando que eu já estou começando a ficar velho. Você está entendendo? Vocês estão pensando que eu estou ficando velho, é isso? É? Vocês estão enganados, cuidado. Olha lá que eu chamo mais um aí para... Quer jogar uma queda de braço? Vem cá. No caso de Leonardo da Vinci, ele criou várias armas, mas pelo que eu li nas... Ele tinha uma coisa que não ajudava ele. Ele era artista demais. Muito boboca ainda. Mas ele criou vários artefatos assim, para autodefesa das... Pois é, mas veja, o Swedenborg, a mesma coisa. Ele também fez arma de guerra, principalmente na área da marinha. Mas é porque era o maior cientista da época, tinha que apelar para ele. E outra coisa, como tinha o processo de religião e problema da monarquia, aquilo fazia muita pressão, a pessoa cedia. E agora, o Leonardo da Vinci era o pior. Por quê? Ele era um artista. Artista, qualquer um que vem, compra e arranja um ambiente bom, pronto, ele faz qualquer coisa que pedir. Muita coisa dele foi assim. Agora, ele era um criador. É tanto que ele começava uma opção de coisa e não acabava. Ele tinha, então, a síndrome da dispersão consciencial. Eu já falei isso.
E existe algum atenuante dessa criação de ser armas de defesa ou armas de ataque, ou não? Não, não existe isso. Você pode dar um atenuante aí, 1%. Sua vontade. Mas agora, por exemplo, uma coisa séria. Quando a pessoa tem assim da dispersão consciencial, você não pode confiar em nada. Tanto o mal quanto o bem pode ser gerado por ela. Por quê? Ela é dispersiva. Ela não fixa. Às vezes não tem, por exemplo, o processo da pessoa pensar, dela ter recolhimento. Recolhimento que eu estou falando, íntimo. Ela ter o processo, por exemplo, de uma reflexão maior. Ela não tem. Então, tudo é possível acontecer. Quando a pessoa se torna mais cosmoética, ela consegue manter esse traço da criatividade ou em função das repercussões A tendência da pessoa, se ela é sinceramente tendente à cosmoética, ela vai ter amparo de função correspondente. Se isso acontecer, abre o caminho dela, totalmente. Tudo melhora. Mas agora, se tu ter aquilo que nós estamos falando, das nós, transparência, sinceridade, honestidade, lealdade, aí não há dúvida que aparece. Mas eu queria saber se em função das repercussões da criatividade irresponsável, se a pessoa consegue manter aquele nível de criatividade ou se dá alguma perturbação nela e ela... Não, quase sempre, se a pessoa começa a criar, ela pode seguir com aquilo, seja criação negativa ou positiva. Por quê? Isso depende do tipo, a característica, a natureza da inspiração que ela recebe. Agora, a tendência é o ambiente da pessoa ser propício para isso. Ela vai. Agora, existem aqueles que pensam na moral da história e aqueles que não pensam. É o que eu estou falando por aí. Vocês já viram tanto de filme que tem ultimamente no cinema, na televisão, que não tem moral nenhuma? De uma hora para outra o filme acaba assim esquisito. Tudo de qualquer maneira. Porque os caras já não têm mais criatividade nem nada. Quer encher a tela com alguma imagem, algum diálogo. E fica só nisso. É uma vergonha tudo que está acontecendo por aí. Eu acho. Professor, em relação à infrangibilidade dos atos, quando que uma situação é compensada no andar assim, da evolução? Quando que quem decide é o evoluciólogo? Quem pondera essa questão? O evoluciólogo, a rigor, ele é apenas um elemento que ajuda, mas não precisa. A própria pessoa sente nela, se ela já fez o ressarcimento, se já pagou o débito ou não. É uma coisa pelo bem-estar dela. Por exemplo, todas essas pessoas que são moles, que eu estava falando, que dão um resfriadinho, tope o nariz e para tudo, são pessoas ainda muito moles. São covardes, fracas, etc. Eu estou dando exemplo aqui. Eu não sou assim. Por quê? Eu já passei isso aí. Dentro de mim, eu procuro tirar tudo quanto é má intenção. Mas em compensação, eu estudo a má intenção o tempo todo. Isso nunca me sai da cabeça. O que é que eu falei para vocês? Vocês vão examinar quem é o cara mais assediado que tem aqui? Sou eu. Eu reconheço isso. E eu preciso ser assim. Como é que é? Não adianta nada. Se eu não estiver fazendo um serviço que esteja construindo alguma coisa, então não adianta nada. Quer dizer, eu não estou levantando a poeira em nada. Eu não mexo na maratosfera. Olha aqui. Vocês, o valor que vocês têm é o seguinte. O que é que você incomoda a maratosfera? Tem alguma coisa ou não? Você ainda tem medo da maratosfera? Esse povo todo que é covarde, que não enfrenta quando está doente, é a turma que tem medo da maratosfera. Realismo é realismo. Fato é fato. Não vamos brigar com os fatos. Você não acha que tem lógica isso? É de uma lógica terrível. Então, nós temos que levantar esse ano.
Não podemos deixar a peteca cair fácil, aquilo que eu estava falando. Qualquer coisa, um sopro, a pessoa vai embora. Vocês lembram? Eu sou o Zé. Quem dá o sopro sou eu. Então, tá certo? Então existe uma matematização holocármica dentro da pessoa mesma, né? Existe. Agora, essa convivência é para isso. Tirar a pessoa do buraco. Esse convívio é o melhor exemplo que pode dar. Traz a pessoa para si. Abraça a pessoa. Ajuda. Isso é o convívio real. Mas olha, eu queria hoje conversar uma coisa com vocês me ajudarem. Vocês já viram falar que tem o dia da caça e o dia do caçador. Ou seja, o dia do caçador e tem o dia da caça. Já? Todo mundo já ouviu falar nisso? Já? Mas agora eu tenho um outro verbete que eu quero fazer e queria a opinião de vocês. Agora, Rosa, você tem papel em branco aí? Se não tem, eu te dou. Anota se alguém falar alguma coisa que você acha que seja importante. O que é o verbete que eu quero fazer? O dia da cobaia. Já caiu a ideia? Como é que é? Abaixou? O dia da cobaia. Não tem o dia do experimentador, o dia do pesquisador? E o dia da cobaia? O que é? É o dia da caça. Agora, o que entra nisso? Nesse verbete que eu vou falar? O que vocês acham? Eu estou querendo mostrar para vocês uma coisa totalmente inédita. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Já ouviu, Antônio? Você que lê muito? O que é que vocês têm aí para depor nesse tribunal de Nuremberg sobre a cobaia e o pesquisador? Autocobaia. Olha lá, põe autocobaia. O que mais? Vai pondo aí para nós o que você achar. O que você acha? O Sandra, você que é a moça da ideia. Cadê o Roberto? O Roberto não está aí hoje. O Roberto que dá palpite em tudo, não está aí. Não, não é o Roberto, é o outro. É o Roberto Greve. É Greve, é o nome dele. Sabe quem é? Ele está fazendo greve hoje, por isso que ele não apareceu. Hoje não é o Roberto Greve, que não fez, está fazendo greve, não veio. O dia da carapuça é a coisa. Coloca todas as ideias que vocês acharem. Ganhar ou perder. Agora, eu acho que um problema muito sério é o da autoconscientização. O que vocês acham? Sério? Eu ainda não fiz nada no verbete, não. Estou só assuntando que eu coloquei aqui para dar para a Mabel, para ver etimologia. Dia da cobaia. Ele é cobaia, é isso? Hein? Autoconscientização de que ele é cobaia? Vamos dizer, não é bem disso. A autoconscientização da função, do trabalho, daquele papel que a cobaia desempenha. O que vocês acham? Antônio, você não vai falar nada? Eu quero que você deponha aí nesse tribunal. Vamos ver. O que pode pôr nesse verbete é uma série de autopesquisa, autoexperimentação, algum tipo de orientação para esse processo. Sim. Uma listagem. Isso pode. Agora, autoexposição. Uma coisa que eu tenho que falar também é sobre autocobaia e heterocobaia. A autocobaia que trabalha com a heterocobaia. Como é que fica? Toda cobaia é, ao mesmo tempo, cobaia e pesquisador. Especular. Há uma mutualidade de reações. O que vocês acham? Tá certo? Hein? Qual o binômio que você quer que ponha? Ó, põe aí o binômio que ele está falando, depois a gente estuda. Agora, qual é o crescendo? Vocês acham que o crescendo é da cobaia para o pesquisador? Ou existe um segundo que sai do pesquisador para a cobaia?
Eu acho que no fim da história, lá no fim, é o que eu tenho tentado ser na minha vida. Você deixa de ser o pesquisador para ser autocobaia para vocês todos. Eu de vez em quando chego aqui e falo, gente, eu sou autocobaia, eu vou contar o que aconteceu. É o exemplarinho que precisa entrar. Princípio do exemplarinho pessoal. Professor, entra também a questão do para-dever, que é do autocomprometimento. Para dever. Para dever. Não, o que eu quero é que você me fale. O crescendo. No normal, se a gente for falar, sai da cobaia e se transforma em pesquisador. Mas agora eu digo para você, existe uma terceira posição que o pesquisador se transforma em autocobaia dentro da pedagogia. Isso é o que você faz, né, É a minha vida. Esse é o segundo crescendo, mas tudo é crescendo. Se você for olhar, é um crescendo que está em crescimento. É uma reação em cadeia. São 3 elementos aí. Cobaia, pesquisador, autocobaia. O que vocês acham? Tem lógica? A questão da verbação entraria aí? Verbação, verbaciologia. Isso aí vai entrar na interdisciplinologia. Agora, o ciclo, por exemplo, multiexistencial pessoal, até um certo ponto, pode explicar esse processo do crescendo que eu estava falando. A mini peça, dentro do marco-mecanismo assistencial, também explicita uma coisa dessa. O que você acha? Pode entrar também a consciência voluntária. Consciência voluntária. Coloca isso aí. Só tem uma ponderação em relação ao dia da cobaia. E, geralmente, quando se faz esse uso dessa expressão, o dia disso, o dia daquilo, é para chamar a atenção. Mas, geralmente, é uma coisa... Que é a vingança, represália. Então, até um certo ponto é isso mesmo. Eu não estou fora disso, não. O dia da mulher, até o pessoal brinca, né? Que os outros dias, todo dia de homem. O pessoal brinca. Tem o dia da mulher, mas não tem o dia do homem. A ideia de cobaia não é para ser todo dia? Não. Não teria o dia da cobaia. Não, a expressão aí não é o dia. A expressão quer dizer, Roberto, um dia da caça, outro dia do caçador. Um dia do caçador, outro dia da caça. Esse dia é o momento, é a oportunidade, é a ocorrência, é o evento que ela se sobrepujou. Não é um dia marcado no calendário, não. É a oportunidade, é o ensejo, é a chance. É a chance da cobaia. A ideia é essa. A acepção é outra, não é propriamente do calendário. O momento, a hora. A hora. Pois é, mas tudo é calendário. Eu, de tudo que eu andei estudando, o melhor é dia. Que é o que o povo entende, é o dia da caça. Aí, ó, bola da vez, ó, que ele falou. Eu também já tinha pensado nisso, a bola da vez. Hein? Entrou na berlinda. Sobre os esportes. É o mega foco. É isso. Tem prioridade também, né? Agora, quais são as consequências disso? O que acontece? Se uma pessoa for conversar por aí, ela não vai mais sacrificar animal na vida. Sacrificar animal para fazer experiência. Processo de cobaia. Uma outra coisa que tem que pôr aí é o biotério. Como é que fica a questão dessas pesquisas na área até da medicina mesmo com animais? Olha, eu acho que se deve evitar ao máximo injuriar qualquer consciência. Quer dizer, qualquer princípio consciencial em qualquer nível evolutivo. Agora, tem umas coisas que eu sempre penso.
As pessoas que são inconscientes, elas fazem isso como animais ainda. Elas não têm tanta culpa. São animais. Você não pode condenar a zebra porque mata, ou melhor, porque não pode condenar a leoa porque mata a zebra para dar comida para os leãozinhos. Como é que faz? Num lugar desse. Ô, Antônio, o que você falaria num caso desse? Esses são os dramas da TENEPS. Analisa o caso. Ele errou totalmente. Ele julgou o negócio. Ele foi leviano. Ele foi superficial. Ele não analisou a coisa, o rudimento dele. A intenção foi boa, mas errou totalmente. Agora, a única coisa que eu falei com ele é o seguinte. Procure ajudar os filhos dele que sobraram aí. Dedique-se aos filhos dele. 2 filhos. Um tinha 12, o outro parece que tinha 9. Homens. Ele foi ajudar. Eu virei para ele e falei assim, mas ajudar como? Assim, faça eles como sendo a sua família. Agora, eu falei com ele, se um dia você for casar, você me procura. Você sabe por quê, não? Sei lá, entende? Eu desejaria ver, né? Aí vem a minha curiosidade de experimentador, de pesquisador. Who knows? Tem lógica? São os pequenos mini dramas tragicomédias e tragédias da própria vida. Eu já vi nisso, não está no gibi. Do lado de lá e do lado de cá. Agora esse aí, assim, quando erra, é muito chato, né? A pessoa bem intencionada, mas imatura, inexperiente. É lógico, esse homem tem muito atenuante. Agora, se ele fez, mais ou menos, ele estava fazendo o que a gente quer para ele. Se ele fez, ele vai longe da situação, ele vai melhorar muita gente. Essa situação é interessante porque a intenção é boa, não é? Só que... Agora, eu só te pergunto uma coisa, Felipe, vocês. O que você acha que estava errado com o cara que deu dinheiro? O que que? O que estava errado com ele? Não entendi. O doador, o que é que estava errado? O que é que estava errado com o cara que deu o dinheiro, que emprestou? O que é? Discernimento é que eu já falei. Vamos agora aos finalmente. Por quê? O que é que ele não viu? Como é que é? Isso. Agora, está chegando perto, está esquentando o chicotinho queimado. Vai ter mais. Isso. Isso aí é que é tudo. Ele não viu o assédio da pessoa que ele estava tratando. Se ele tivesse visto, por isso que eu falo, gente, assédio é uma bênção, ó, doce de coco. Te encaminha tudo da vida, mostra toda a sua realidade. O que adianta você conhecer uma opção de coisas da vida prática, o negócio é um bico assédio lá. Se você não vê aquilo, como é que fica? O que é que eu falo para vocês? Uma pessoa para mim não adianta, se ela é bonita ou feia, homem ou mulher, velho ou novo, o que interessa é a aura. Por aí é que a gente vê. Começou a ter muita seta escura lá dentro. Opa! Vamos arrepiar o caminho. Nesse caso, talvez fosse melhor ele não ter dado nada? Não. Não é bem assim. Não. É ele ir lá e comprar passagem com ele. Falar com ele para dar um jeito nas energias, dar um jeito. Essa pessoa que deu dinheiro, conheci muita coisa da minha vida, da minha história toda. Esse aqui é o duro. É ingênuo mesmo. Agora, criou um drama terrível. Você há de ver quando me procurou. O cara estava desolado. Valdo, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca podia pensar que uma coisa dessa fosse acontecer. Eu matei o cara. Eu disse, você não matou, calma. Você não matou, sua intenção não foi essa. Agora, você tem uma certa culpa no cartório, mas você tem muito atenuante.
Aí lá vou eu fazer, né, uma catilinária. Você está entendendo? Para defender o rapaz, para não ficar pior. Então aí é interessante até relacionar essa situação aqui com os atos criativos, que são bem intencionados, mas no fundo o livre-arbítrio do assistido ou da pessoa que pega na ideia é o livre-arbítrio. Então aí... O livre-arbítrio é que comanda tudo. Se você abre, você está fazendo o bem, se abre. Se você faz o mal, se fecha. É o determinismo. O determinismo entra na interprisão grupária. A interprisão é de determinismo. É que é bem interessante o contexto, porque é uma situação específica, mas o verbete fala de uma situação panorâmica. Mas o fundo é o mesmo. Ou seja, se nós analisarmos agora, as duas o problema situações... todo é a intenção legítima, real, autêntica, sincera. Intencionologia. Eu sempre falo, o maior poder que você tem é a sua vontade. Em segundo lugar, vem a intenção. A intencionologia. Depois é que vem as outras faculdades, os seus atributos, as suas decisões mentais somáticas, tudo vem depois. Obrigado. Professor, tudo bom? Aqui na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, o senhor fala em afetação cultural. Eu queria pedir para escolher um pouquinho disso, mas é com algum exemplo que eu possa entender. Afetação cultural? Isso. Afetação cultural é o seguinte, é aquela pessoa, por exemplo, lá do Jockey Club de Uberaba, que a hora que um dos nossos colegas se formou em medicina e tinha o baile lá da formatura, ele era preto, eles não queriam deixar entrar. O que você acha? Quer fato maior do que esse? Isso daí mata tudo, né? Isso é a xenofobia, é o processo, vamos dizer, totalmente errôneo da questão social e tem uma série de consequências negativas. Né? Terrível. Posso outra pergunta, então? Fala, vai em frente. Aqui embaixo, logo também na última linha da patologia, tem também esse aqui, ó, a interação paradoxal, criatividade e arrependimento. Como é que é isso? O caso é o seguinte, uma pessoa, ela se entusiasma com a criatividade. Então, ela cria alguma coisa o mais depressa possível. E quer ver aquilo pronto. Mas ela não vê as consequências do que ela criou. E tem gente que é assim desde que tem a primeira ideia. Lembre-se do rapaz que esteve aqui no nosso laboratório conscienciológico? Ele ficou deu um surto nele. Deu um tilt na cabeça do cara. Ele foi embora na hora. Arranjou uma ideia lá no laboratório e foi embora. Quer dizer, é um perigo quando é assim. Sei lá o que é que descobriu. Precisa de ver. Será que deu certo? Ninguém sabe. Então veja, ele vai se arrepender amanhã. Tudo que vem impulsividade, que coloca o carro adiante dos bois, dá na cabeça. A impulsividade, a precipitação, entende? Não dá certo. É um assodamento, o apressuramento. A pessoa está com a pressa excessiva. Calma, calma. O americano gosta de falar, take it easy. Go slowly. Vai mais devagar. Agora tem aqueles caras que só falam, gol, 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 gol. Não é gol de futebol, não. Gol quer dizer, vai, não quer saber. É para matar os outros. Isso é um perigo. Seja no esporte ou seja na guerra. Mas aqui, por exemplo, no caso do Santos Dumont, ele se arrependeu do processo da construção lá do avião e tudo mais, né? Como é que fica então esse caso dele? Arrependimento ajuda, mas é uma teoria. A parte prática é 99% arrependimento. O que a pessoa fez? Perdoar, por exemplo, é teoria. Vamos ver na prática. Perdão que aconteceu. A pessoa fez, como é que é? Acolhimento, a orientação, encaminhamento. Agora, tem mais uma que a gente pode acrescentar aí. É a convivência. Convivência? Essa eu só falo quando precisa, que é um caso desse. Convivialidade. Por quê? Ele
vai dar um exemplo da vida dele com o outro, essa coisa toda, vai melhorar. Não tem lógica? O que você acha, Rosa? Faz sentido? Está claro? Convida é o seguinte: a pessoa vai conviver para trazer aquela pessoa que está na sarjeta para o pódio que ele está. Para ficar no mesmo nível. Matematização, vamos dizer, parafisiológica. Tudo funciona dentro da pessoa. Ela sente bem-estar ou mal-estar. Professor, gostaria que comentasse o seguinte: existem dois cenários principais. Os autores de ideias diretamente nocivas, por exemplo, os engenheiros e os físicos que fizeram bombas, os rifles. Existe outro cenário de autores, pesquisadores, divulgadores, cosmoéticos, do autoconhecimento, da parte do conhecimento multidimensional, do nosso potencial como consciências. No entanto, muita gente utiliza esse conhecimento de forma anticosmoética. Então, por exemplo, agências de espionagem, etc. Neste cenário, nós temos três situações que vale a pena comentar, que é o pesquisador cosmoético, posicionamento, não é? A divulgação desse conhecimento, a forma como é feita a intenção, e o livre-arbítrio de quem recebe e quem produz e trabalha, desenvolve esse conhecimento. E então, gostaria que o professor comentasse, desenvolvesse um pouco esse tema. Só quero te falar uma coisa, o negócio é mais embaixo e mais sério. Meu filho, tudo ocorre dentro do micro-universo da consciência. Se a intenção é ruim, ela sabe que é ruim. Nós somos autoconscientes quando cometemos o erro. A maioria dos nossos erros, nós somos autoconscientes. Se o erro é grandão, a gente está sempre sabendo. Se ele é pertinaz, se ele é sempre repetitivo, nós estamos muito conscientes disso. De modo que quando ocorre, a pessoa está cansada de saber que está errado e ela insiste naquilo. De modo que isso aí é que interessa, é a intenção. Qual foi a intenção da pessoa? Tá, então relacionando isso diretamente com as repercussões contínuas dos atos criativos, quer dizer, não nos pode impedir de maneira alguma que nós façamos essa divulgação de cada vez maior conhecimento. Pois é. Embora nós saibamos... Não, mas agora você tem que fazer. Veja bem o que é que eu falei. Eu escrevi um tratado sobre o Homo sapiens pacíficos. Ele pesa mais de 2 quilos. É um calhamaço, um catatal. Um cara pega aquilo e racha a cabeça do outro, são 2 quilos. Eu não escrevi um livro para isso. Não tem nada a ver com isso. Você entendeu, não? Então há essa separação agora, bem clara. Isso aí você não tem nada a ver com isso. A minha intenção não é essa. O que interessa é a intenção básica, original, a nascente da ideia. O que é aquilo? Por quê? Essa tem que ser didática, ou pedagógica, instrutiva, de educação. Se não é, está tudo perdido. Tá, então, nessa perspectiva, então, tendo essa posição de intenção cosmoética, não nos vamos preocupar com o livre-arbítrio das pessoas em relação àquele conteúdo que pode ter um potencial bem grande. A gente tem que fazer com boa intenção e lançar a criação no cosmos. E acabou. Se alguém usar mal, o problema é dele. A sua intenção não é essa. Eu mesmo estou fazendo aí uma listagem dos caras que criaram as armas. Uma pessoa amanhã vai me dar conta nisso, lê esses 39 e fala assim, eu vou criar outra arma. Eu quero que o meu nome seja o 40º que vai aparecer. O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver com isso. Entendeu? Obrigado. Paulo, você falou do povo que tem medo da baratrosfera. Podia explicar isso um pouco melhor? Eu vejo que às vezes as pessoas, elas patinam para falar aquilo que realmente tem que ser falado e ficam inseguras. Durante a minha vida toda, eu vi uma medorreia generalizada quando você fala de assédio, de baratrosfera, de processo sombrio das outras dimensões. O povo às vezes treme de medo disso. Todos esses que tremem é porque são vítimas dessa turma até hoje. Não tem capacidade de levantar a cabeça e procurar ajudar esse povo.
Eles estão fugindo da realidade. Então, todo mundo, qual a sua relação com a baratosfera? É uma relação de medo? É uma relação de ajuda? Ou é uma relação de raiva? Porque tem gente que tem raiva dos infernos. Não dá nada da vida com tudo quanto é assediador. Agora, medo. Eles arranjaram uma saída para isso, que é o eufemismo. É o problema da poesia, é o lirismo, o romantismo, o orientalismo. Por exemplo, as coisas da Índia. Não se fala nada de assédio, o lado pior das coisas, das pessoas. Só exalta o lado melhor. Ninguém conserta nada. Fica tudo uma meninada brincando de cozinhadinho com a consciência. Está tudo para trás. Falta maturidade nisso. E falta, assim, Valdo, pensei também, a cosmoética é que nos dá sustentação para falar aquilo que tem que ser falado, né? Se a gente tiver a concentração correta, com cosmoética, querendo bem de E a todos, coisa mais séria, não deixar passar a oportunidade. sempre em cima Porque do lance, senão né? você é cúmplice tácito. Tácito é aquela pessoa que abaixa a cabeça sem falar nada. Ela diz sim. Não diz nada, mas diz sim. Porque ficou calado, em silêncio. Ela é cúmplice, é comparsa. E sem ter visão grupal. Na hora que o negócio passou, atingiu a gente, você tem que definir. Sou pró ou sou contra? Estou a favor ou não? Como é que é isso? Se deixou passar, a câmera vem. Vem, né? Obrigada. Está claro isso aí, né? Valdo, o senhor falou sobre a síndrome da dispersão consciencial. O que nós podemos fazer para melhorar nisso? Primeira coisa é se organizar. Eu hoje recomendo que um aparelho muito bom que chama laptop. É pegar um laptop e anotar todas as suas falhas, as suas irreflexões, os seus enganos, suas omissões ali dentro. E ver o que é que se dispersou. E colocar o essencial. Não, eu tenho que fazer isso esse mês. Isso. Seguir aqui direitinho. Agora faz um calendário lá dentro, coloca todos os dias do ano e vê como é que você está. Você vai acabar com a síndrome da dispersão se levar sério em 6 meses. Você vai ficar com a vida muito mais organizada. O melhor da história, vai começar a ter a retilinearidade do pensamento que nós estávamos falando aqui ontem. Que é o que falta para muita gente. A dispersão é a pessoa que não tem prioridade. Ela ainda não estudou a priorologia. Ela não viu o que é o essencial e o que é o secundário. Ela confunde o centro, que é o core, que é a essência, com a periferia, que é a moldura. Isso não pode confundir. Essas coisas são muito diferentes uma da outra. Aí a pessoa desordena tudo vai para trás. Olha, se alguém for falar aqui que nós vamos terminar numa hora, vocês podem ir embora. Quem quiser ir, pode ir. Eu continuo falando aqui para as consciências, tá certo? Muito obrigado. Eu estou avisando que daqui uns minutos já tem uma hora que eu estou aqui. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando ou não? Estão ouvindo? Não? Gente, vocês não notaram uma coisa. Eu sou do jogo aberto. Eu não escondo nenhum as no baralho. Não tem nada atrás da manga. Eu explico tudo. Eu sou explícito. Se alguém ainda não me entende por aí, está danado, né? O que há? Falar nisso, a nossa Mabel não apareceu aí. Nem o Everton, não. Né? Vocês não viram. O Everton está lá em cima. Mas, William, vamos em frente. Vamos lá, professor. Para quem ainda não faz TENEPS, a condição da escagem lúcida, como que a pessoa pode dar acabativa assistencial para isso? A melhor coisa que ela faz é exteriorizar a energia sem horário marcado. Se a pessoa fizer isso sem horário marcado, mesmo que ela faça 2, 3 vezes por dia, todos os dias, senta no mesmo lugar, mas sem horário marcado. Dela, se ela fizer direito, em pouco tempo ela vai fazer TENEPS. Não vai ter jeito. A vida vai levá-la para isso. Mas o ideal é assim, uma coisa, vamos dizer, alternada, sem horário marcado.
para não fixar as consciências do ambiente dela. Entende? Consciência doente. Se uma pessoa vai lá e faz sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, que é o caso da TENEPS, as consciências que precisam de energia são energívoras. Elas vão lá para chupar a energia dela. Lá pelas tantas, a pessoa não está preparada para aquilo, não criou um ambiente adequado do jeito que é na TENEPS, que tem amparador, tem tudo, ela vai ficar igual ao povo, tudo energívora. Em vez de melhorar, vai piorar. Isso acontece